os desaparecidos. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, afirmou que, por enquanto, não existem indícios fortes de crime no caso do desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips. Eles foram vistos pela última vez no domingo de manhã, ou seja, o desaparecimento já caminha para o 5º dia. A comunicação oficial, Reinaldo, é bem diversa. Enquanto o secretário disse isso, o superintendente regional da Polícia Federal, Eduardo Fontes, afirmou que nenhuma hipótese está descartada, inclusive a de que os dois tenham sido vítimas de homicídio, que foram assassinados. E a Polícia Federal divulgou agora há pouco uma nova nota dizendo que pediu a prisão temporária do pescador Amarildo da Costa de Oliveira Pelado, que foi visto em uma lancha seguindo o barco dos desaparecidos. Os agentes também informaram que vão investigar vestígios de sangue na embarcação dele. Relatos obtidos com moradores da região pelo portal UOL reforçam a informação de que os dois vinham sendo ameaçados de morte. Paulo Barbosa da Silva, coordenador-geral da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, diz que o repórter inglês fotografou 2 dias antes de sumir homens armados que ameaçavam indígenas. O líder indígena Manuel Chorimpa declarou ter viajado por 2 semanas com o indigenista Bruno Pereira antes do desaparecimento e, segundo ele, a vítima, o desaparecido, estava com medo e sofria ameaças desde a época em que deflagrou operações contra garimpeiros e pescadores que entram na reserva. Olha aqui, o Bruno, aliás, quem assinou a demissão do Bruno de cargo de confiança foi o Sérgio Moro, né? Na época, não estou culpando o Sérgio Moro, só estou historicizando as coisas. Porque essa gente estava toda junta, se separou depois. Porque vocês lembram que o Moro não queria a FUNAI, né? O FUNAI acabou ficando, mas ele não queria. Né? Porque sabia ali que tinha problemas e tal. E o Bruno comandou uma operação contra os garimpeiros e caiu por isso. O que é espetacular. Infelizmente, a sua prisão temporária por 5 dias pode ser renovada por mais 5 dias. Mas esse sangue encontrado certamente vai se proceder a um exame de DNA com os respectivos familiares, né, do Dom e do Bruno, porque dá para saber, né, se o sangue pertence a um dos dois. Mas fica sempre esse subtexto de culpar o governo Bolsonaro. Não, existe uma diferença, eu já falei, entre culpa e responsabilidade. Como é que a gente... Presta atenção nisso aqui. Vai. O presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, disse que o Bruno Pereira e o Don Phillips erraram ao não comunicar aos órgãos de segurança sobre a viagem que eles fizeram ao Vale do Javari. Declaração dada na Voz do Brasil, né, que é um programa oficial transmitido pela EBC. Xavier, que é policial federal, afirmou o seguinte: essa não foi uma missão comunicada à FUNAI. A FUNAI não emitiu nenhuma permissão para ingresso. É importante que essas pessoas entendam que quando se vai entrar numa área dessas, existe todo um procedimento. É muito complicado quando 2 pessoas apenas decidem entrar na terra indígena sem nenhuma comunicação aos órgãos de segurança e à FUNAI. O problema é que, infelizmente, as pessoas sabem do risco e insistem em ir lá, sabendo desses riscos. A FUNAI agora, o que cabe fazer é atuar efetivamente para tentar localizar essas pessoas. É mais uma fala que tenta culpar as vítimas, né, por aquilo que acontece. É muito perigoso entrar em terra indígena. Por quê? É risco? Os índios oferecem risco? Não, os invasores de áreas indígenas é que oferecem risco. Parece que tudo indica que são os invasores que oferecem risco, não? São garimpeiros, pescadores ilegais, narcotraficantes, madeireiros. Não são os índios. Então, assim, é muito arriscado entrar em área indígena. Não, é muito arriscado, sem dúvida arriscado, entrar em área em que os índios estão sendo ameaçados por pistoleiros, sob o olhar complacente do poder público. Uma FUNAI que está desmontada. Quer ver? Vai. Apesar de o chefe da FUNAI ter colocado a culpa nos desaparecidos, especialistas afirmam que a precarização do órgão também teve um papel importante no caso. O número de servidores do quadro fixo da FUNAI na Amazônia
caiu a quase metade ao longo de 9 anos, desde 2013. Em janeiro de 2013 eram 1.360. Em janeiro desse ano, de 2022, 689. Outra queixa de funcionários é em relação à escolha para cargos de chefia. Técnicos e funcionários de carreira foram substituídos por agentes de segurança. É o caso do próprio presidente da FUNAI, que é policial federal, a gente falou há pouco. O recém-exonerado diretor de proteção territorial César Martinez, que cuidava justamente da região do Vale do Javari, também é delegado da Polícia Federal. As pessoas costumam ter ódio, muitas vezes, de história. A história como disciplina. Porque a história como disciplina, Valio Bene, ela não é assim, o professor que ensina história, e é por isso que a turma da Escola Sem Partido e outras coisas, deformações, né, falam marxismo cultural. Porque eu posso chegar, que eu vou dar a história assim, em 1930 aconteceu tal coisa, em 1931 tal coisa, em 1932 tal coisa, e vou elencando fatos. Acabou. Ou eu posso fazer aquilo que deve ser feito. Contextualizar essas coisas e mostrar a inter-relação entre esses fatores e fatos. E existem os elementos que são causais mesmo. Então, uma determinada coisa causa outra. Esta coisa é consequência daquilo. E na relação dada a relação de causa e consequência, você tem os fatores correlatos. Não é? Há correlações que precisam ser feitas. Ignorar que nós vivemos um período em que há uma demonização das terras indígenas e das reservas e do processo de demarcação é ignorar o óbvio. E das pessoas envolvidas com isso, que são consideradas adversárias, lembre-se a resposta que Bolsonaro deu mal criada a uma pergunta feita pelo Dom Phillips numa entrevista com ele em 2019. A Amazônia é nossa, não é de vocês? A Amazônia não é de vocês? Como se ele fosse o representante de algum governo estrangeiro que estivesse ali para tomar a Amazônia. Não, infelizmente hoje parte da Amazônia nem nossa é dos narcotraficantes que transitam entre Colômbia, Peru e Brasil por falta de infraestrutura. Madeireiros que estão exportando madeira ilegal, estão colhendo madeira ilegal. Madeira essa que é vendida sem que o Brasil nem sequer arrecade imposto. Isso sim é vender a Amazônia. Agora, eu não sei se essa gente tem noção, quando fica pensando em golpe, planejando mesmo, porque está sendo planejado, olha o que isso já está nos custando. Nos custando, eu digo ao país, além da tragédia humana, familiar, de duas famílias, de amigos, que envolve amigos, há uma tragédia na reputação do país. Mas a ideologia é cega também, né? Ela cega. Ela cria uma realidade paralela. Então você inventa os demônios para depois esconjurá-los. A ONU fazendo cobrança. Isso, como a gente já disse aqui ontem, Reinaldo, a Justiça e o Ministério Público já cobraram no fim de 2019 o governo a tomar providências em relação à região do Vale do Javari. Pediram um reforço na segurança da reserva indígena e não foram atendidos. Hoje, o colunista Jamil Chad, nosso colega aqui de Band News FM, ele trouxe a informação de que a ONU também já cobrou o governo brasileiro sobre essa região. Alertas de 2017 e 2020... pediam a ação do Estado brasileiro diante da violência e invasões no Vale do Javari. Servidores da FUNAI alegam que passaram, sim, essa demanda para instâncias superiores, mas que não foram atendidos. É isso, né? A dissídia, a preguiça, a justiça teve que intervir para pedir veículo, né? Editoras de jornais, organizações e agências de notícias internacionais enviaram hoje uma carta conjunta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo mais esforço na busca do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.
a imprensa do mundo inteiro mobilizada, manifestações pelo mundo, dezenas de manifestantes fizeram hoje protestos, Inglaterra, Estados Unidos, e isso vai ganhar o mundo. Não adianta. E nós estamos falando, insisto, e é muito grave, claro, né? Desde o primeiro dia nós estamos aqui ainda sem informação, nós estamos falando do desaparecimento de 2 pessoas, que talvez tenham sido vítimas de banditismo. Quando se trata aqui da responsabilidade do governo nesse clima criado contra essas pessoas, aí é uma coisa mais ampla. Aí é fazer história, é tentar entender as circunstâncias em que essas coisas se dão. Agora, eu insisto, imaginem se essa gente decidir que uma das maiores democracias do mundo está disposta, que o governo de uma das maiores democracias do mundo está disposto a atropelar o processo eleitoral e, mais do que disposto, determinado a fazê-lo, em nome, claro, da democracia, né? Porque nós não ignoramos, né, meninos? Ainda esses dias falamos aqui que no preâmbulo, nas palavras iniciais, meu querido Vólio Bene, meu querido Bob Furuia, do AI-5, está ali a afirmação de que aquilo está sendo feito para manter a democracia. Claro, a democracia autêntica, que é a nossa, não a deles, né? Da turma que bebe pinga.